onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu sou caminho, verdade e vida, e ninguém admira ao Pai se não for por meio dos meus exemplos e concretizações. Jesus, o meigo rabi da Galileia, e com essas energias positivas que sim, esse ser transcendente deixa conosco a partir deste momento, queridos irmãos e irmãs, é que nós desejamos uma boa noite a cada um de nós, os encarnados, nesta sexta-feira à noite, como também os irmãos desencarnados, em maior número sempre, nos auxílios transcendentes, aos amigos e amigas que nos acompanham por meu canal no YouTube, possamos, como bem disse o Sr. Antônio, nesses minutos iniciais, fazer valer a nossa presença aqui hoje nesta casa, no Centro Espírita Fé em Deus de Osasco, para que com mais uma temática do Evangelho de Jesus, consolidada na terceira revelação do Consolador prometido, o Espiritismo, busquemos sair melhores desta porta para fora do que quando aqui adentramos. Eis o grande convite de nós, os artífices da construção de um mundo melhor, do mundo de regeneração. E queridos irmãos e irmãs, nesse retorno que sempre é uma alegria aqui estar em uma casa a qual eu estou na minha cidade natal de origem, Osasco, ainda moro em Osasco, vou com meus 45 anos de idade. Caso tenha alguma irmã ou irmã que esteja vindo aqui pela primeira vez, estou aí praticamente na lide das exposições evangélicas há 2 anos e 1 mês, já que comecei a partir de fevereiro de 2024, já gravados em meu canal, tem cerca de 215 exposições evangélicas, fora mais de 100 exposições já agendadas neste ano, com a objetividade sempre de buscarmos a nossa reforma íntima, de sabermos lidar com os nossos desafios atuais, conscientes de que toda causa atual pode e necessariamente tem que existir um efeito anterior. Ou o efeito atual é oriundo de uma causa anterior. As duas situações valem a depender do ponto de vista a qual nós as estejamos as trabalhando. Então hoje gostaria de trabalhar com os queridos irmãos e irmãs uma obra a qual sim muito eu levo nas exposições evangélicas. Boa noite. Na maioria das casas espíritas, porque é uma obra, queridos irmãos e irmãs, que faz com que nós trabalhemos situações plausíveis e acessíveis à nossa compreensão e, consequentemente, as nossas ações em as colocá-las em prática, que é a obra do Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra do Pentateuco kardeciano, dessas 5 obras basilares e iniciais da nossa codificação, publicada lá nos Hinos em sua primeira edição de janeiro de 1864, e estamos próximos ali do início desta obra, já que ela é composta de 28 capítulos, sendo o 28º uma coletânea de preces espíritas construídas pelo codificador Hippolyte Denis Arrivaille, a qual nós o conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec. Estaremos trabalhando então, já que eu disse que estamos próximos ao início, com o capítulo 5. O capítulo 5 está atrelado em seu título principal às bem-aventuranças lá do Sermão do Monte. Bem-aventurados os aflitos. Vejamos que, ao estudarmos este capítulo, é um capítulo, vamos dizer assim, diga-se de passagem, queridos irmãos e irmãs, um pouco extenso. Existem 31 itens constantes neste capítulo 5. Se pegarmos os itens 4 e 5, lá Kardec traz-nos a consciência das causas atuais de nossas aflições. Século XXI, terceiro milênio, transição planetária, mundo de expiações e provas em seu estágio final, retificando o estágio final, nós reencarnados, e na sequência, que é o que nós vamos trabalhar, para que entendamos que está ligado às causas anteriores, para com as que nós estejamos passando atuais, dos itens 6 a 10, vem as causas anteriores de nossas aflições. Convidamos assim de que, consciencialmente, depreende-se que, se somos espíritos eternos, não corpos físicos, estágio de tantos outros que já tivemos no pretérito, tantos outros nós nos teremos a posteriori no futuro. Tivemos oportunidades de interagirmos com o meio, por meio de milênios e milênios, ora evoluindo mais em um campo que é o intelectual, ora em outro que é o campo da moral.
viemos fazendo o que competia dentro das nossas limitações e possibilidades, quais sejam as ações, muitas vezes errôneas e em desacerto por ignorância, mas também as assertivas pelo meio dos nossos esforços individuais, buscando o todo macro, o coletivo, porque disse o meio rápido da Galileia, que é dando que se recebe. Então é o que nós vamos buscar e é o que nós iremos perceber ao longo destes slides, queridos irmãos e irmãs, que estas causas anteriores nos estão atreladas aos sofrimentos que nós estamos passando, psíquicos, dores físicas e outras mais mazelas que nós vivenciemos a nível global. Basta que acompanhemos o que acontece em nosso orbe. Guerra, corrupção, mentira, fome, adultério do pensamento ou em atos concretizados e outras mais mazelas aqui, a qual nós poderíamos estar citando, a qual o mundo, por meio dos meios de comunicação, despeja-nos diariamente. Mas temos que estar conscientes do que Jesus disse, do orarmos e vigiarmos para que não caímos em tentações, tampouco contaminemos com essas energias que ninguém agrega aos nossos espíritos mortais. Pelo contrário, recebamos, acolhamos e transmutemos de forma positiva ao meio o que nós recebamos aqui do Fé em Deus de Osasco, a cada trabalho, como bem disse o irmão Antônio aqui, convidando-nos para que aqui nós nos assumimos junto aos trabalhadores físicos da terceira dimensão, com uma cúpula espiritual da quarta dimensão, da erraticidade do mundo espiritual. Então, a ferramenta é que não nos falta para que amenizemos e concluamos essas aflições que nós já vemos trabalhando com elas lá dos períodos anteriores e assim não mais as tenhamos no presente. Em sua integralidade, dificilmente, mas buscando amenizá-las o máximo possível, como muitos estão assim trabalhando. E nós queremos que também nós assim hajamos para o nosso próprio benefício, porque esse convite dessa porta estreita, desse abandonar do homem velho, de esforçarmos para que estarmos em momentos difíceis da humanidade, mais conscientes de que queremos ser pessoas melhores e contagiar o mundo com os bons exemplos, que haveremos de empreender com o que nós aqui recebamos e aprendamos do Fé em Deus de Osasco. Não tenhamos dúvida, queridos irmãos e irmãs, neste início de papo fraterno, que Deus é soberanamente justo e bom, não castiga qualquer uma das suas criaturas. Desde lá do princípio inteligente, criado simples e ignorante, todos nós já o fomos, que necessariamente precisamos estagiar em reinos inferiores ao nosso atual nominal, quais sejam, a qual nos explica a codificação kardeciana. O reino mineral, pouco tempo depois, reino vegetal, depois de outros tempos mais, chegamos no reino animal, enfim, acoplamos-nos em corpos físicos da raça adâmica, do reino nominal, na condição já de ter como livre-arbítrio relativo jamais absoluto a permissão de Deus que assim nós os tenhamos para que saibamos o que é errado, mas também o que é certo, e assim sejamos os artífices das nossas infelicidades ou felicidades, novamente falando relativa jamais absoluta, porque estamos no final de provas e expiações. Então jamais culpemos, acusemos, coloquemos consciencialmente o dedo em riste ao nosso Pai, a fonte criadora, pelas mazelas que nós estejamos enfrentando no atual momento. Porque o plantio é livre e a colheita é obrigatória, já disse o meio rápido da Galileia. Conscientes, precisamos estar sobre isso e, trabalhadores com mãos de agir, precisamos desenvolver-nos para que melhoremos em psicosfera, na sua estrutura física deste orbe, a essência Gaia, o planeta Terra, como nós em nossa individualidade no reino nominal. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas pequeninas coisas como nas maiores. Por acaso Deus, os nossos mentores individuais, a Rosário Mística de Nazaré que estava representada ali no nosso canto inferior do lado esquerdo, Maria, exige que cada um de nós tenhamos muito no campo intelectual, como também no campo peculiar, de recursos para que sejamos úteis e também transformadores dos raios iniciais da nova Terra que desenha-se lá no horizonte consciencial deste orbe. Não apenas então somente esses seres transcendentes que nem originários são deste sistema solar,
pedem para que nós consciencialmente esforcemos dentro do contrato consciencial, a qual em espírito assinamos antes de acoplarmos atualmente em todos esses corpos físicos, carne e osso, a qual nossos espíritos estão se utilizando para o nosso lapidar consciencial. E assim fazermos e cumprirmos a nossa parte, não transferindo para o futuro, tanto qual outrem aquilo que cabe a nós mesmos, de baixo para cima e de dentro para fora, transbordar de benesses ao mundo, demonstrando que não é o bem falar, não é a imposição que fará com que nós tenhamos dias melhores, mas o bem agir. É isso que será transcendente quando tivermos que dar satisfação à nossa consciência ao voltarmos para o mundo espiritual. Alguém que sabe quando voltará para este mundo, quando há de desencarnar? Não, que bom que assim o é. Bem-aventurados somos todos nós, então, porque estaremos tendo a consciência de que no hoje, no agora, em loco, eu tenho que ser a ferramenta transformadora do meio, melhorando, me melhorando onde quer que eu esteja. O sorriso, o abraço, o aperto de mão, o ouvir, a distribuição de algo que nós tenhamos, seja em excesso ou na proposta da parábola do álcool da viúva, aquela moedinha consciencial que empreendemos e coloquemos no gasofilácio deste universo de oportunidades de sermos úteis e agradarmos a fonte criadora, Deus, Maria, os nossos mentores individuais, os nossos pais, mães, avós, filhos e outros parentes de reencarnações e milênios pretéritos que vibram e torcem para que sejamos vencedores de nossas propostas existenciais. Já pararam para pensar nisso? Quantas vezes nós nos desesperamos porque um ser da atual encarnação volta para o mundo espiritual e esquecemos que milhares de outros nós já tivemos nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai, como afirmou o Rabi de Galileia, representado no slide mestre do nosso projeto. Estima-se que a nossa galáxia, a Via Láctea, exista de 200 a 400 bilhões de estrelas. E o que é mesmo estrelas para nós, os espíritas, como já afirmava Maria João de Deus, aquela que foi mãe biológica de Francisco Cândido Xavier, por exemplo, na obra Cartas de uma Morta, psicografado pelo próprio Chico Xavier, divisaremos novas constituições físicas dos homens, como também dos seres, e outras mais situações que jamais imaginamos que existam, mas somos viajores no universo. Será que isso convida-nos acerca dessa proposta do capítulo 5, itens 6 a 10 que nós estamos trabalhando, para que saibamos que é necessário que passemos pela dor, pelo plantio da realizada no pretérito, mas as aflições, elas podem ser dosadas consciencialmente por cada um de nós, em sabermos de que essa dor há de ser um remédio amargo, mas salutar, para que sejamos pessoas melhores, não tenhamos que empreender os mesmos degraus evolutivos na próxima reencarnação, porque cabe a cada um de nós ouse empreendermos nesta. Se já está difícil no final de provas e expiações, século XXI, terceiro milênio, findamos agora o quarto do nosso século, já que estamos no ano de 2026, que está no futuro, onde nem sabemos onde poderemos ser realocados, a depender se não empreendemos os esforços para que mereçamos voltar por meio da reencarnação no próximo estágio evolutivo, que há de ser o mundo de regeneração, como convidou-nos consciencialmente o nobre espírito Emmanuel, que fez parte da obra mediúnica de Chico Xavier. Só por Emmanuel, cerca de 200 livros foram ali ditados e por Chico psicografados. Recordemos a obra lá da década de 70, no extinto programa Pinga Fogo e consequentemente TV Tupi, obra recente chamada Plantão de Respostas, onde Chico, por meio da intuição de Emmanuel, respondeu diversas perguntas dos telespectadores, outras mais que chegavam por telefone. Esses dois programas, inclusive, estão no YouTube, tudo bem, queridos irmãos e irmãs, caso queiram assistir. Nesta obra, Emmanuel vem nos dizer que seja um pouquinho antes, um pouquinho após o ano de 2057, sim, a Terra, nossa querida essência Gaia, tornar-se-á de uma forma um pouco mais célere mundo de regeneração. Temos dúvidas sobre isso? Eu diria que sim, por tudo que nós estamos divisando nesse órgão. Mas a nossos espíritos temos ferramentas transcendentes para que não duvidemos disso. Posso dar mais alguns pouquinhos exemplos para que estejam atrelados à temática que nós estamos trabalhando?
Para quem não teve a oportunidade, convido-os para que estudem 4 obras, uma quadrilogia, ditada pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos abençoadas daquele que voltou para o mundo espiritual no ano passado, de Valdo Pereira Franco, com seus 98 anos de idade. Obra essa, quadrilogia essa, intitulada Transição Planetária, onde lá esse espírito, que inclusive em sua última encarnação foi presidente da Federação Espírita da Bahia, afirma-nos que desde a década de 70, a convite de Jesus Cristo, e espíritos da constelação das Pleiades, no sistema quádruplo de planetas, Alcione, aqui aportando-se estão por meio da reencarnação. Jamais despertos no campo do intelecto como da moral, passaram por desafios como nós estamos passando atualmente em nosso orbe, venceram-os e agora vêm buscar nos ensinar, porque não podem fazer por nós, senão nós não evoluiríamos por nós mesmos. E assim, quem sabe, sejamos alunos comportados, cônscios, prestando atenção e dizendo às nossas consciências: hei de fazer, dentro de minhas limitações e possibilidades, que eu me melhore, porque cada temática, por exemplo, que aqui esta casa nos oferta nas 2 dimensões da vida, algo eu tenho que fazer para o meu próprio benefício, para que eu diminua, para que eu amenize essas causas anteriores das aflições. Estamos voltando e atrelando a temática inicial, a qual nós estamos trabalhando como proposta nesta sexta-feira. Então, tudo é importante, as pequenas como as maiores coisas. Se muito não tivermos investidos nesta atual encarnação, para que muito distribuamos, façamos como há pouco disse a nobre irmã, lá depositando no gasofilácio o óculo da viúva, a nossa pequena moeda consciencial dentro de nossas possibilidades. E essa sabedoria não permite que se duvide de mim da sua justiça e nem da sua bondade. Ora nascemos em uma comunidade, ora nascemos em outra, ora nascemos rico, ora nascemos pobre, em termos pecuniários, de bens materiais. Ora atingimos muito conhecimento por meio do intelecto, mas muitas vezes por mal agir, ele fica ali em off, estacionado na nossa consciência, não permitindo-nos que seja por nós ativado na atual encarnação, senão poderíamos descambarmos novamente para os erros clamorosos que tanto nós empreendemos. Mas jamais se perde isso, porque o espírito não regride, afirma a codificação. Estacionar-se sim podemos, e muitos estão neste momento estacionando. Estou nesse momento convidando-os para que estudemos mais a codificação e principalmente as obras complementares. Por que não dizer sobre esta última frase aqui neste momento, para que também possam, nos seus devidos tempos, que estudem e observem este intercâmbio entre mundos, a qual há pouco citei da quadrilogia, mas agora citemos na parte do Espírito de Emmanuel, por exemplo, na obra A Caminho da Luz, por Chico Xavier, como também Os Exilados de Capela, de Edgar Armond. Quantos lá há milênios atrás estacionaram em suas evoluções, não tiveram condição psíquica e energética para continuar evoluindo com o orbe, com aquilo que já tinha se construído, pelos que se esforçaram para tanto, e realocados foram aonde as suas psicosferas energéticas, as suas condições intelectuais e morais estavam em equanimidade com um determinado orbe. E assim está sendo o planeta Terra, afirma-nos que sim. O que nós, pouco mais de 8 bilhões de seres reencarnados, a qual afirmam-nos os irmãos espirituais que aqui existe atualmente neste orbe, estamos fazendo para que voltemos por meio da reencarnação no próximo estágio evolutivo deste orbe, principalmente. E entendamos que a justiça ela está ao nosso dispor para que nós as utilizemos. Não a justiça por meio das leis, a Constituição de 1988, as leis federais, municipais e estaduais, não apenas essas, mas principalmente a lei e a justiça divina da fonte criadora de Deus. Temos que pensar sobre isso, queridos irmãos e irmãs. Porque é isso que temos que ter a certeza. O mundo, os que não tiveram até agora o momento de despertar em si, minimamente como nós estamos tendo aqui em Osasco, como fé em Deus de Osasco, eles precisam mais do nosso calor transcendente e universalista na proposta do bem agir de forma transcendente. Sim, porque
exigir do nosso próximo muitas vezes aquilo que nós mesmos não estamos dando em grande quantidade? Será que estes mesmos irmãos e irmãs que estão neste orbe reencarnados, eles exigem mais de nós, os cristãos e espíritas? Os ditos minimamente despertos? Afirmo-vos que sim. O que o irmão disse que aqui, por exemplo, a casa distribui cestas básicas, foi-nos convidado para que tragamos chocolates, caixa de bombom, para que alegremos as crianças, os mais necessitados, aqueles que os pais, por meio de um desemprego ou alguma situação muito precária, não podem agraciar os seus filhos. Quem aqui não gosta de chocolate? Se adulto gosta, que salva as crianças. Voltemos a Jesus, façamos ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. São atitudes mínimas, mas que no cômputo de toda uma encarnação far-nos-ão a diferença ao voltarmos para a erraticidade e respondermos o centil por centil que Jesus disse que responderemos, de pensamentos e atos concretizados ou os não concretizados que deveriam por nós terem sido concretizados, e assim estivermos deixando de ter a oportunidade de habitarmos outros orbes já em estágio de mundo de regeneração, seja intermediário ou em seus estágios mais avançados. Será que no Evangelho de Jesus, na segunda revelação, por meio do apóstolo Mateus, em seu capítulo 5, item 4, nas bem-aventuranças, ele vem nos afirmar sobre isso que nós estamos tratando até esse momento? Lógico. Serão sim bem-aventurados os que choram e haverão de ser consolados, desde que sejamos os artífices, as ferramentas de melhoria das dificuldades e dos sofrimentos dos nossos próximos, sejam eles quais forem. Falei no plural, não falei no singular, porque eu citei desde o reino mineral até nós que estamos no reino hominal. Porque chorar por chorar, praguejar, ficar triste pelo que acontece no mundo, onde muitas vezes fizeram pior do que esses que muitos estão fazendo nesses erros clamorosos, há pouco por mim citado, mas que, pela misericórdia da fonte criadora Deus, não nos é permitido que lembremos ao acoplarmos novamente em um corpo físico. Olha como tudo é perfeito e nós nem divisamos essa perfeição ainda num estágio tão precário, tão aquém, que é o segundo nível de estágio evolutivo, provas e expiações em seu estágio final. Mas vamos nos esforçar para tanto, queridos irmãos e irmãs. Será que são essas as ferramentas que estamos buscando em somatória ou em multiplicação com tudo que o fé em Deus já nos proporcionou desde a abertura à sua fundação na cidade de Osasco, e assim pudermos nos melhorar, somando-os ou multiplicando em benesses para os mais necessitados? É isso que fará com que sejamos consolados consciencialmente, porque estaremos sendo ferramentas e não estaremos sendo inertes, ociosos, para que não respondamos centil por centil, porque não ser útil ao meio é estar em desacordo, em desalinho, é estar ainda imparcial para com as leis de Deus, retificando a estar parcial. Antes estivéssemos imparciais, mas muitas vezes nós, humanidade, estamos muito parciais. Muito deveríamos mais estar fazendo, mas somos muitos parciais ainda. Mas vamos nos melhorar. Esses serão os nossos esforços no nosso dia a dia. Jesus fala em serão consolados, e não que os nossos sofrimentos serão evitados, como tampouco serão realizados, concretizados por estes que nós não estamos enxergando neste momento com os nossos olhos físicos da carne, os ditos mentores, anjos da guarda, anjos guardiões, nomenclaturas desses que se comprometeram a estar conosco por meio de toda a nossa encarnação, incluindo-nos, não fazendo por nós, porque volto a repetir, senão não evoluiríamos. Todos somos convidados pelas leis da vida a recapitularmos os erros e as faltas do pretérito para que possamos as superá-las. Bem disse Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Assim fazendo, tenha certeza de que somos espíritos eternos, que há muitas moradas na casa do Pai, que existem outros orbes em seus diversos degraus evolutivos, como também existem outros seres em outros mais patamares evoluídos em seus degraus evolutivos. Sim, somos viajores no universo
Então, recapitulemos os erros a qual a nossa consciência cobra-nos diariamente e os executemos no presente dentro de nossas possibilidades, para que o futuro seja mais assertivo. É o convite agora deste tópico às nossas consciências. Mas continua dizendo, os sofrimentos de hoje, ou seja, que está constante lá nos itens 4 e 5. Lembra que eu falei dessa obra, ainda no seu capítulo 5, as causas atuais das aflições, quando por nós há de ser bem suportados, haverá de nos libertar de muitas das aflições a posteriori, no futuro. Porque o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Não é fácil isso. Tenham a certeza absoluta, nesta casa ou em qualquer casa deste universo a qual nós conhecemos por planeta Terra, qualquer temática que seja trabalhada em qualquer denominação religiosa, se não existir um esforço transcendente diário a cada minuto de nossa vida nas duas dimensões desta mesma vida, não haveremos de os transpô-los, porque todos são difíceis. É natural, assim foi para Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco de Assis, Adolfo Bezerra de Menezes, Cavalcante, a lista é extensa. Fora os que passaram no anonimato, mas foram cristãos genuínos e fizeram o que competia os que assim fizessem, pelo que mesmo eles pediram, e nós pedimos nessa atual encarnação. Lembra-se também que eu disse que antes de voltarmos a estes atuais corpos físicos, nós pedimos para passar pelos nossos desafios individuais que estamos passando, outros ainda que virão a posteriori, como também os que acontecem no mundo. Certa vez veio um irmão espiritual dizendo: vocês foram muito corajosos de pedirem para reencarnarem nesse momento ímpar da humanidade, que pode ser transcendente aos vossos espíritos imortais. Tanto podemos ascender espiritualmente, como também podemos estacionar, sermos realocados a outros órgãos, em estágios iniciais de provas e expiações, ou em estágio intermediário, ou em mundos primitivos, primeiro estágio evolutivo de um orbe, como nas duas obras há pouco que eu citei de Emmanuel como de Edgar Armand, para que entendamos de uma forma transcendente mais ampla como é o intercâmbio entre mundos, no mundo espiritual para com o mundo físico. Ocorreu, ocorre e há de acontecer para toda a eternidade em qualquer canto deste universo. Mas olhemos para os itens que nós estamos trabalhando. O primeiro deles, que é o item 6, o professor Rivaio vai nos afirmar: se há nesta vida de que o homem é a própria causa, é o próprio artífice, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade, mas assim não é para nós os espíritas, por tudo que foi falado até agora, com a ajuda, com as intuições dos amigos espirituais neste exato momento, não para nós os espíritas, porque nós os espíritos temos certeza que muito fizemos de errado no passado, fizemos coisas boas também, muitas outras agora no presente, precisamos as potencializá-las, as multiplicá-las, para que o futuro seja o resultado desses esforços por nós empreendidos no nosso dia a dia. Então compreendamos essa frase de Allan Kardec lá no século XIX, em 1864, na condição daquele momento da humanidade, mas mais de um século já se passou. Melhorou ou piorou pelos seres que estão ainda em oportunidade reencarnatória? Já temos essas respostas em nossas consciências. Não que o bem está ganhando a batalha transcendente entre as duas dimensões, muito pelo contrário. O que está crescendo exponencialmente é o bem, mas não divulga-se, não dá retorno pecuniário aos grandes meios de divulgação. Não importa. O que importa é que saibamos em nossas consciências imortais quais são as ferramentas que eu devo trabalhar em minha individualidade, de baixo para cima e de dentro para fora. O que os outros farão ou deixarão de fazer, eles haverão de responder por si mesmos. Não há de acontecer isso, tá bom, queridos irmãos e irmãs? Já que estamos trabalhando com estes itens do capítulo 5. Suponhamos que a Terra não atingisse nos próximos anos e décadas um estágio de regeneração. Mas os conscientes e que estão fazendo muito para melhorarem-se a cada dia que passa, dentro da maior de suas possibilidades,
quando voltar para o mundo espiritual, será que ele vai ter uma benesse por ele mesmo construída? Sim, em cômputo com as anteriores. Tudo avaliar-se-á a seu próprio benefício, dando inclusive uma ou mais pessoas a oportunidade de não voltar mais para a Terra, pelo menos em um determinado tempo, a priori, ainda em um mundo de provas e expiações em seu estágio final. Por que não aportar-se em Marte? Será que alguém das obras complementares assim falou algo sobre este planeta bem próximo do nosso orbe? Por que não irmão X Humberto de Campos, na obra Crônicas de Alenturo, como também na obra Novas Mensagens? Sem falar, como eu disse, também Maria Ajuda de Deus, falando um pouco de Júpiter, falando um pouco de Saturno, demonstrando que é como se o nosso planeta, tirando o planeta Plutão, que afirmam os irmãos espirituais, é um planeta ainda prisão de seres que muito fizeram prejuízo para a humanidade, tirando Plutão, a Terra é como se fosse a periferia do nosso sistema solar. Alguém quer continuar na periferia ou queremos alçar um degrauzinho que seja ínfimo, mas transcendente da nossa evolução individual em prol do todo, para que atinjamos esses novos patamares? Voltemos ao meio nobre Rabi da Galileia. O plantio é livre e a colheita, queridos irmãos e irmãs, há de ser obrigatória em qualquer época de vossas evoluções. Volta então a esse conceito. Não nos preocupemos com essas mazelas, com o mal, com a ignorância do mundo espiritual em prejuízo dos encarnados que está sendo transbordado diariamente pelos meios de comunicação, buscando o nosso prejuízo consciencial. Não nos contaminemos jamais, mas transbordemos das benesses a qual nós possamos aqui construir na cidade de Osasco, no Centro Espírita Fé em Deus de Osasco. Assim, saibamos saber quais são os nossos objetivos, como aqui nos afirma Allan Kardec, e melhoremos a cada dia que passa. No item seguinte vem Allan Kardec dizendo: o homem não deve esquecer-se jamais de que está no mundo inferior, onde só é retido pelas suas imperfeições, não pela dos outros. Foi o que eu acabei de falar. Realocar nos erros onde quer que nós queiramos, desde que construamos alicerces para tanto. Alguém aqui tem dúvida sobre isso, acerca dessa afirmativa de Allan Kardec? Não foi à toa que antes de passarmos para o item 7, já deixei-vos ali uma informaçãozinha que há de ser transcendente, desde que tenham olhos de ver, ouvidos de ouvir e mãos de agir em prol dos mais necessitados. Porque assim o faria o Rabi da Galileia se Micael estivesse reencarnado no século XXI, terceiro milênio, momento ímpar de transição planetária para a nossa humanidade está passando. Mas um convite que só depende apenas então somente de nós sermos os artífices da nossa infelicidade ou da felicidade, relativa ainda por alguns séculos e milênios, mas um dia atingiremos mundos ditosos e felizes. Quinto nível de estágio evolutivo, a qual o capítulo 3, item 4 desta obra vem nos afirmar que aguarda-nos de mãos e de braços abertos conscienciais para que um dia os atinjamos, que ali os vivenciemos, mundos transitórios, não prisões como assim a Terra é. Ou alguém consegue sair em desdobramento nas madrugadas para algum orbe, crescer, evoluir e depois voltar quantas vezes quer. Não, nem queridos irmãos e irmãs, porque estamos em final de provas e expiações. Olha porque a doutrina espírita ela é libertadora, ela é transcendente, ela é o remédio amargo, mas salutar para que laminemos em consciência, abandonemos de uma vez por todas o homem velho na construção do homem novo e sejamos os artífices, repito, de infelicidades ou felicidades que queiramos construir para nós mesmos e para os que estejam ao nosso redor. No item seguinte, Allan Kardec vem nos afirmar: assim aquele que, tendo feito mal a sua tarefa, a sua programação reencarnatória, que disse que assim o faria, mas postergou para o futuro e assim não deveria ter feito, porque perdeu o tempo, lógico que perdeu, perde para recomeçar lá por meio do que? A volta ao novo corpo físico, masculino, feminino, não importa, o importante é que voltemos e ascendamos em oportunidades de sermos pessoas melhores, a fim de não perder as vantagens do seu trabalho por nós mesmos, empreendidos em reencarnações pretéritas. Afirmo-vos estar ou não unida uma situação à outra há milênios e milênios.
Não é fácil, é difícil, mas somos capazes. Porém, temos que nos esforçar, como ali Emmanuel, no início da lavra mediúnica do labor transcendente de Chico, assim disse Chico, para trabalhar comigo e outros mais espíritos, apenas te peço 3 palavras que a empregueis em vossa existência, em vossos 92 anos de vida física até o ano de 2002. A primeira, Chico, é disciplina, a segunda também é disciplina, e a terceira, disciplina. Como é difícil que sejamos comprometidos e disciplinados em propósito que muitas vezes nós assumimos e abandonamos e postergamos para o futuro, e assim não deveríamos estar agindo, porque o único e principal prejudicado somos nós mesmos, por não estarmos ascendendo consciencialmente em oportunidades que poderíamos assim estarmos empregando para que melhor fôssemos de cada oportunidade de ação em prol dos mais necessitados. No penúltimo item, afirma Kardec ainda, não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento, porque se passa neste mundo físico, reencarnatório, seja necessariamente um indício de uma determinada falta que anterior. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelos espíritos. Aqui eu tenho uma tenda a fazer, para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Não é à toa que eu pedi para que os irmãos que não tiverem essa oportunidade de estudar essa quadrilogia, as estudem. Já li 2 vezes, quantas vezes eu puder ler elas ainda nesta encarnação, não sei quanto tempo aqui eu vou durar, que eu assim posso fazer. Lembram que eu disse que lá na constelação das Pleiades, do sistema quádruplo de planetas de Alcione, estrela de grandeza maior, de planetas mais evoluídos no estágio de regeneração e espírito a convite de Jesus estão aportando por meio da reencarnação? Se eles vencerem os seus propósitos essenciais, porque eles não precisam mais passar por provas e por expiações, porque eles já as venceram no pretérito, eles estarão dando um salto quântico em habitar em outras das muitas moradas da casa do Pai. Lembro-me aqui da obra Renúncia, de Chico Xavier, onde uma irmã lá de Sírios veio ajudar aqui neste orbe alguém que foi do seu convívio familiar e que não conseguiu obter um êxito consciencial para ascender-se em uma nova escala evolutiva. Então sempre estaremos nos desafiando, e pergunto, será que um dia nós, daqui a alguns minutos, quanto mais experientes nós somos no campo do intelecto e no campo da moral, também assim voluntariarmos junto à fonte criadora, junto ao Rabi da Galileia, junto à rosa mística de Nazaré, para que em um orbe inferior nós também mergulhemos no corpo carnal, e se êxito nós tivermos em proporcionarmos a ascensão daquelas humanidades, nós saltemos também quanticamente em novos patamares evolutivos. A felicidade nos aguarda, queridos irmãos e irmãs, sempre de braços abertos, conscienciais, e depende apenas e somente de nós. É o que nos afirma nesse penúltimo item agora, o nobre Allan Kardec, acessível a cada um de nós no nosso dia a dia. E finda ele dizendo no item 10, nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram por meio da desencarnação, lógico, pouco a pouco, de suas imperfeições, vão assim lapidando-se por meio dos seus esforços. As provas da vida fazem progredir quando são bem suportadas e principalmente, consequentemente, lógico, é como se a frase tivesse uma continuação, sejam por nós trabalhadas, não basta apenas suportar, tem que ser trabalhadas, lapidadas, potencializadas onde quer que nós estejamos. É o que repreende-se que poderíamos aqui estender nesta frase do nobre codificador, do professor Ivaio Allan Kardec. Ainda fala aí neste item, bem depende por meio da resignação tornar proveitoso o seu sofrimento e não perder os seus resultados por causas de reclamações, de murmurações, de praguejar contra Deus, contra a fonte criadora, sendo que teria que se recomeçar por meio das sucessivas reencarnações. Não basta sofrer, é preciso que saibamos sofrer com tudo que até agora nós falamos, queridos irmãos e irmãs. E será que a prece pode ter um benefício maior transcendente para que mantenhamos conscientes e solidificados
nas raízes do bem agir, de transformarmos a cada dia que passa, lógico, como por exemplo, renovando pensamentos e pacificando as nossas emoções, muitas vezes conturbadas, atraindo as energias da espiritualidade superior, em conexão com os nossos mentores individuais, afastando os espíritos obsessores, que nada mais são seres em ignorância, mas como nós, serão Cristos planetários, co-criadores. O universo nos espera. Deus não tem pressa para absolutamente nada, porque Ele cria incessantemente para a eternidade, motivando os nossos inimigos a nos perdoarem e principalmente se reestruturarem, se reconstruírem por meio dos nossos bons exemplos. Não por meio do bem falar, do tentar convencer a outrem, não. São os bons exemplos que farão os seres melhores e proporcionar-vos as suas transformações, os seus reerguimentos conscienciais por meio destas mesmas reencarnações, revitalizando os mecanismos de defesa imunológica do nosso corpo físico. Saibamos o que nós estamos lendo, assistindo, ouvindo, compartilhando com os nossos semelhantes, responderemos sentido por sentido. Vamos ficar mais conscientes sobre isso. E ainda fala sobre a defesa imunológica, como também continuemos com os tópicos que precisam ser por nós reavaliados. O que nós estamos comendo, o que nós estamos ingerindo, o que nós estamos fazendo e proporcionando ao nosso corpo físico com um número mínimo de horas que precisamos repousar nas madrugadas para que reorganizemos energeticamente e encaremos um novo desafio reencarnatório no dia seguinte. São várias as situações, as atividades físicas que são imprescindíveis para que estiquemos a nossa estadia em um corpo reencarnatório e não sejamos suicidas indiretos, eliminando oportunidades transcendentes a qual, por inobservância das leis da fonte criadora de Deus, ali nos vinculamos aos vícios. Vícios esses que todos nós sabemos e não precisamos aqui relatá-los. Concordam comigo, queridos irmãos e irmãs? Então, estejamos em conectividade transcendente com a prece, não a decorada, assim, sincera, em conversa com o nosso Pai Maior. Então, na sequência adquiramos para que beneficiemos e não nos contagiemos, tenhamos mais paciência, coragem para perdoar. Primeiro o auto-perdão para que perdoemos, recompostos aos nossos semelhantes, ânimo para enfrentarmos as nossas provações, como eu disse lá no início, por nós mesmos, pedidas nesta atual encarnação, oportunidades para o trabalho e estudo, onde quer que nós estejamos, sendo útil ao meio, orientação para o tratamento de alguma doença psíquica ou de nossos corpos físico. Mas agora evitemos para que não nos contaminemos e principalmente percamos uma reencarnação de pedirmos muita riqueza, fama e estarmos em evidência para o mundo. Façamos o contrário, estejamos em evidência para Deus, que é o bem, a caridade, a fraternidade, a humildade, a simplicidade e outras mais benesses que podemos potencializá-las em nossos interiores, de baixo para cima e de dentro para fora. Cura imediata para certas doenças, se pedimos para passar por ela, porque agora, em estado de vigília com os olhos abertos, pedimos a cura integral. Não! Peçamos as amenizações, porque sendo amenizado com as reenergizações que receberemos na sequência nos atendimentos junto à cúpula espiritual do Fé em Deus de Osasco, estaremos propícios a darmos sequência em nossa atual reencarnação. Então, cuidado quando nós pedimos para que recebamos uma ou mais cura integral, porque ela está atrelada a atos por nós cometidos no pretérito, porque o plantio é livre, a coluna é obrigatória. Afastamento dos nossos parentes problemáticos, muito pelo contrário, que eles a cada dia que passa mais possam ficar aos nossos lados, porque assim lapidarmos-emos em trabalharmos a certeza de que só seremos felizes se eles estiverem vindo conosco, tendo a oportunidade do intelecto e do moral desenvolverem-se também, e não afastá-los, porque estaremos os deixando ao bel prazer da vida, do universo. Não, é competência nossa de reequilibrarmos, de nos reconstruirmos por erros que nós já cometemos em reencarnações pretéritas. Facilidades no campo profissional, tomemos cuidado também com isso. Privilégios perante os homens ou perante Deus. Todos esses tópicos estão atrelados ao capítulo 5, itens 6 a 10, destas causas anteriores das aflições que reverberam nas causas atuais que nós estamos passando, queridos irmãos e irmãs.
Vem também Emmanuel, por meio de Chico Xavier, em uma de suas psicografias já publicadas, afirmarmos que quando a dor venha a nos visitar, reflitamos a mensagem que ela venha a nos promover consciencialmente. Não há sofrimento sem significação justa. É o que nós estamos falando até agora, que reverbera Emmanuel as nossas consciências. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante também quer contribuir com algo acerca e atrelando a este capítulo 5, afirmamos: Jesus convida todos a buscar um novo caminho às suas vidas, um sentido para a vida nessa atual encarnação e neste orbe, não no futuro divisando algo que nós não estejamos construindo para o nosso próprio benefício. Nenhum homem ou mulher nasce fadado ao sofrimento. Alguém tem dúvida disso? Dizia Chico Xavier, e diz-nos para a eternidade: tudo há de passar. Estejamos conscientes sobre isso. Lá também, em uma outra mensagem de Emmanuel, ele veio dizer: esperar a felicidade aqui neste orbe, em um momento final de provas e expiações, há de ser uma ilusão. É ou não é, queridos irmãos e irmãs? E ter como expectativa agradar a todos há de ser uma ilusão bem maior, porque cada um de nós está em um degrau evolutivo, está tudo certo. Respeitemos os nossos segmentos, porque muitas vezes nós não estamos distribuindo a eles aquilo que deveríamos já estar distribuindo por tudo que recebemos aqui do Fé em Deus em Osasco. Afirma ainda ele, continuando: resta-nos então a alegria de mergulharmos no espírito de serviço, no espírito de ser úteis ao universo onde quer que nós estejamos. Já buscando, partimos para a finalização do nosso bate-papo fraterno. Sempre gosto de trazer esses slides que fazem com que agreguemos a qualquer temática que trabalhemos. Olha, esse recado transcendente desse amigo que muito trabalhou como Chico Xavier, Nélio Lúcio, nessa obra intitulada Jesus no Lar, lá no seu capítulo 17, intitulado Exaltação à Cortesia. Olha como ele foi cirúrgico no que devamos fazer, agir em prol de nós mesmos, para que findemos essas causas anteriores e as atuais das aflições a qual nós estejamos vivenciando. Assim vem ele dizer: bem-aventurados são todos aqueles que saibam tratar o rico, o sábio como também o inculto, o bom como também o mal, com espírito de serviço e de entendimento, de bem servir, de compreensão transcendente, dando a cada um lógico de conformidade com os seus méritos, por eles mesmos conquistados, construídos, e necessidades, e sempre deixando sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento, aonde quer que cruzemos com os nossos semelhantes. E vem também Giovanni de Pietro de Bernardone, a qual nós o conhecemos lá no século XI por Francisco de Assis, em um trecho de sua oração, afirmarmos que devemos ser a ferramenta de paz aonde quer que nós estejamos. Sejamos os instrumentos da paz do mundo, desse momento turbulento ao qual a nossa querida essência Gaia, pela Terra, passa, e queremos que isso finde-se o mais rápido possível, mas precisamos ser as ferramentas para essa eliminação do mal de uma vez por todas de nosso orbe, pelo bem agir, sempre pelo bem agir, em sermos úteis aonde quer que estejamos. Findamos então, enfim, com esse tríplice aspecto. Disse Jesus: amai-vos, esse é o primeiro mandamento, mas instruí-vos, esse é o segundo, tem que andar lado a lado. Também citei lá no meio do nosso bate-papo fraterno, de todos os tópicos que poderíamos aqui trabalhar do autoconhecimento, fiquemos apenas entre somente com Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Assim, lapidarmos erros consciencialmente das necessidades que precisamos, empregá-las, potencializá-las e findá-las, as negativas do pretérito, neste presente. E assim seremos melhores, trabalhando sempre o autoconhecimento, a expansão de consciência e, lógico, a prática do bem, da caridade e da fraternidade, que far-nos-á, que construir-nos-á seres melhores. É esse o convite que já deixamos aos queridos irmãos e irmãs. Já assim, então, agradecendo a presença de cada um de nós, os vivos na carne, como os vivos em espírito, aos que nos acompanharam por meio do meu canal do YouTube. Ficamos na certeza de que esse capítulo 5, itens 6 a 10, fora os tópicos aqui citados nas obras complementares, principalmente com o contributo de Emmanuel, de Chico Xavier, de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, de Giovanni de Pietro de Bernardone e Francisco de Assis, saibamos
que compete apenas então somente a nós mesmos findarmos de uma vez por todas os sofrimentos individuais, essas aflições também como coletivas do nosso orbe, com o nosso bem-agir, em sendo os construtores, os artífices da nova terra, do mundo de regeneração. Então, dentro do campo vibracional, para que findemos essa primeira etapa, aos que estiverem à vontade para que fechem os seus olhos e assim já conectemos-nos ainda mais com essa cúpula espiritual já disposta a nos auxiliar, não que já não estejam, porque toda vez que adentramos uma casa espírita, da porta para dentro, já estamos sendo tratados ainda que nós sintamos em nossa integralidade ou enxerguemos essas benesses a priori. E agradecemos a Deus, a Jesus, a Maria, a José, a cúpula, aos nossos mentores individuais, saiamos melhores do que quando aqui adentramos e convido-vos que há de ser sim uma sequência dessa vibração final para que acompanhemos agora com muita atenção a mensagem psicofônica que a espiritualidade maior há de nos trazer na sequência por meio de um trabalhador médium e assim busquemos sairmos melhores sim do que quando aqui adentramos. Que assim seja, graças a Deus, um ótimo atendimento, um ótimo final de semana a cada um de nós e nossos familiares e a todos os seres deste universo, a qual nós o conhecemos por planeta Terra. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Agradecemos ao nosso irmão Bruno por trazer essa lição maravilhosa para nós. E como eu disse no início, com certeza alguma coisa nós aproveitamos e vamos tentar colocar em prática no nosso tempo. E agora, queridos irmãos, receberemos uma mensagem do plano espiritual através da mediunidade da nossa irmã Odisseia. Agradecemos-te, Pai, por este momento este tão especial, pois são tantos irmãos que aqui se encontram, direcionando suas mãos aos encarnados, agradecendo a bênção de podermos estar juntos, aprendendo, solidificando a nossa amizade, com a busca do conhecimento. Quando as bênçãos se fazem, transformando nossas almas, para que possamos prosseguir, mesmo em dúvidas, incertezas que ainda assolam vossas almas. Caminhemos, queridos irmãos. Não estacionem, como foi tão bem recomendado. Busquem através do conhecimento a paz que tanto necessitamos. Os conhecimentos que trarão o conforto a cada alma, a cada espírito. Dores existem, testes, obstáculos, como foi muito bem explicado, trazido ao nosso conhecimento a noção de que necessitamos renascer para crescer. Por isso, essas mãos que aos vossos olhos não são visíveis, aqui estão, todos num só pensamento, reconhecendo que devem caminhar, confiando neste Pai de amor, no nosso Mestre Jesus.
e dos seus valorosos emissários, que não temeram, desbravando todo o percurso, mesmo com obstáculos, espinhos, perseguições, taxados como loucos, queridos irmãos. Continua o seu trabalho maravilhosamente. Para nós, hoje, como todos os trabalhos, são verdadeiros caminhos que se abrem, que nos auxiliam na conduta, nos deveres, para com as leis da terra, mas vivenciando em muito as leis do Pai, as leis que regem todo o universo. Sejamos mais serenos, cuidadosos no ouvir e também cuidadosos no trabalho, porque são tantos ainda os convites que se descortinam em vossas caminhadas. Tende cuidados, queridos irmãos, reflitam, e como fomos muito bem orientados nos ensinamentos desta noite, temos tudo que o Pai nos oferece de recursos, de proteção para idas e vindas neste plano terra, mas sempre assessorado por irmãos tão queridos que jamais imaginais. Sejamos sinceros, leais a vós mesmos, confessando as suas dificuldades, mas não se deixando conduzir pelo pecado. Caminhem, queridos irmãos, estamos aqui, de mãos dadas e felizes por poder reconhecer em muito que somos viajores do infinito. Estamos resgatando nossos débitos, mas também com muita proteção, com muita alegria ao reencontrar irmãos tão queridos da nossa caminhada. Não importa o tempo, o Pai nos espera. Só não podemos acomodar, nos abandonar, e sim buscar com segurança o nosso alimento espiritual. Não é fácil ser espírita, queridos irmãos, nos defrontar com as nossas verdades, com as intempéries que provocamos. Não é fácil. Dói-nos a alma, nos assusta, mas sejamos confiantes. Aqui estão para recomeçar uma nova caminhada. Que o grande amor do nosso Pai nos permita estarmos sempre unidos, felizes por estarmos sob o mesmo teto, buscando e podendo levar a todos aos lugares que vamos conviver os seus ensinamentos sagrados. Deus permita que possa ter mais oportunidade de aqui estar, abraçar a cada um, desejando-lhe de todo o meu entendimento a força, a determinação para nos encontrarmos em boas condições, com alegria, com abraços saudosos. Ficai em paz, ficai com Deus, queridos irmãos, e até o próximo retorno,
se Deus assim me permitir. Graças a Deus. Obrigado, querido irmão.